aqui quem fala é o professor Moacir e a profissão que hoje quero trazer aqui para vocês é uma profissão voltada para o desenvolvimento e o melhoramento de espécies, tanto animais domésticos quanto silvestres. Essa profissão, galera, tem papel fundamental na nutrição e na genética, visando o aumento da produtividade dentro dos limites bioéticos e do bem-estar animal. E aí, galera, já sabem qual é a profissão de hoje? É a profissão de zootecnista. E para melhor esclarecer as nossas dúvidas, trago aqui uma ex-aluna do ano de 2013, Júlia. Chega mais, Júlia. E aí, professor? Tudo bom? E aí, galera, tudo bom? Vamos lá, Júlia, você está em qual ano? Então, eu tô no 4º ano, era pra estar no 5º, né? Berrinho lá. E acabou o desviozinho assim, né? Então, ano que vem a gente forma, se Deus quiser. Importante é formar, né? Importante é formar. Então, você está no 4º ano, então são 5 anos. São 5 então. anos de duração do curso. 5 anos de duração do curso. Ok. E você faz na UEM. Na UEM, Universidade Estadual de Maringá. Você entrou já no primeiro vestibular? Como que foi? Na verdade, não. Eu fiz... É que na zootecnia, eu passei pelo PAS, pelo processo seriado. No vestibular em si eu tinha feito para outro curso. Eu fiz para pedagogia. Pedagogia. Então, assim, bem, né? Um pouco diferente. Um pouco longe, né? Mas você falou uma coisa interessante. Você entrou, então... Você passou pelo vestibular, né? Aquele tradicional. Sim. Tal, e você entrou pelo PAS, né? Que é o Programa de Avaliação Seriado. Então, explica pra gente como que é esse programa. Então, esse programa, você faz 3 provas. Você começa a fazer prova desde o primeiro ano do ensino médio. Então, acho que os pré-requisitos você não pode reprovar nenhum ano no ensino médio. E você também não pode, eu acho que, se não me engano, zerar a redação ou tirar uma nota muito baixa. Então, quando eu fiz, o pessoal falou bastante no colégio, eu descobri eu passo pelo colégio. Aí, comecei o primeiro ano, tirei uma nota razoável, assim, falei, vou continuar, né? Tá indo bem. Fiz o primeiro, fiz o segundo, e no terceiro você já entra com as específicas, né? Você já escolhe o curso que você quer. Então, eu tava com uma nota, assim, boa, falei, eu vou deixar pra Zou, porque é o que eu quero mesmo. Se der bom, deu, né? E aí acabou dando, tô lá, tô até hoje. Mas é importante, pessoal, esse programa de avaliação seriada, ela é uma chance muito maior de você conseguir aí entrar na universidade, né, sem ser exclusivamente por uma única prova, né? Porque você vê conteúdos do primeiro, faz uma prova, conteúdos do segundo, faz outra, e conteúdos do terceiro, onde vai para específico, onde você vai juntar ali as suas 3 notas e ter uma média que, obviamente, né, é muito mais fácil de você conseguir pegar por este processo do que o vestibular comum. Justamente. E na época, muita gente acabou perdendo por não saber. Tinha amigos meus de outros colégios que não, nem sabia que tinha. Falei, gente, é uma danada de uma oportunidade. E outra, para quem vai fazer o vestibular, querendo ou não, você já está estudando 2 anos anteriores, né? Então você está sempre atualizado com os conteúdos. E o mais importante também é que, por exemplo, você começa fazendo no primeiro ano, mas não quer dizer que você já tenha que saber a sua profissão no primeiro ano. No primeiro e no segundo, né, são matérias gerais. Aí no terceiro ano, que é o normal que você faria mesmo a escolha, aí onde você vai direcionar aí para a sua atuação. Interessante. Mas, Júlia, aqui eu estou pensando aqui, enquanto você falou, né, por que você fez pedagogia? Então, mãe, desculpa. Minha mãe queria muito que eu fizesse pedagogia, porque ela sempre ficou bem encantada com essa área de, professor, Ela sempre respeitou muito a profissão. E ela falou assim, minha filha vai ser professora. E falou assim, não, faz pedagogia. Eu falei, vou fazer. Eu tava meio em cima do muro, o que eu queria. E aí eu fiz e acabei passando. E pra ela também ia ser uma coisa muito mais prática, porque é um curso noturno, então tinha aquela que eu poderia ir e voltar todos os dias. E aí, como meu curso é integral, eu tive que acabar me mudando pra Maringá. É integral, zootecnia, né? Sim. Muita gente fica em dúvida, assim, no que é esse integral, né? Como funciona, então, o curso integral? Se ilude quem pensa que o curso integral a gente estuda manhã e tarde diretão aqui, né? Não é, gente, não é bem assim. Como o meu curso é um curso muito prático, eles reservam horários durante a semana pra gente poder fazer estágio. Hoje, por exemplo, eu não tenho aula nenhuma, eu tô aqui de boa. Então eu poderia optar por fazer um estágio. Hoje eu não tenho escala, hein, galera? Aí, então muita gente opta por preencher essas lacunas com estágios durante a semana. Então a gente tem a fazenda ali em Guatemi, do ladinho, pega um ônibus,
tem vários setores que a gente pode escolher e efetuar um estágio lá para aprender mais na prática. Então, na verdade, a diferença é, por exemplo, se você tem um curso noturno, esses estágios você faria durante o dia. E esses não, você já faz no horário que está destinado às aulas. Justamente. Né? Então, é interessante destacar isso daí, porque é uma curiosidade assim que muita gente tem na hora da escolha, na hora de fazer ali fica na dúvida, o que é o bacharel, o que é o licenciado, o que é bem, o noturno, beleza, né? O que é esse integral? Você vai o dia inteiro estudando e sábados, eventualmente. De vez em quando. Eventualmente pega aí um sábado e tal, né? Bem, mas a questão é, lógico, né? Você falou assim, queria ser professor e tal, mas você sabe que a profissão de professor, né? Você pode ser professora também dentro da área de zootecnia. Então, eu penso, vamos ver se a gente dá ânimo até lá. Tem muito ano, né? Tem muita coisa pra rolar ainda esses anos aí que vão surgir. Com certeza. Vamos lá, ó. E as matérias? As matérias, então, o que vocês estudam aí, resumidamente, aí nesses 5 anos? Na verdade, os primeiros anos, todo mundo fala que eles são bem introdutórios. Por quê? O primeiro ano a gente tem matérias tipo física, química, matemática 2. Que legal. Anatomia, a gente teve máquinas e motores, a gente tem várias matérias assim bem introdutórias. No segundo ano, a gente continua nessa introdução, só a gente aprofunda um pouquinho mais. Já entra nas fisiologias animais, que é tipo 1 e 2, fisiologia e morfologia vegetal, e tipo, mais essas matérias já direcionando a gente para o terceiro ano, que o pessoal já fala que é a zootecnia de verdade, que aí entra nutrição, entra reprodução, já são as matérias mais pesadas, que a gente já está falando de zootecnia mesmo. Lógico, né? Você tem ali, você começa com nivelamento, né? Justamente. Até porque tem matérias que você não vai ver no ensino médio, tem que deixar mais ou menos igual ali esse conhecimento. Sim. E são matérias básicas, né? Você pegar, por exemplo, a química, a bioquímica, né? O curso de zootecnia, ele está dentro da área de biológicas, né? Então, obviamente, as matérias, elas são base, né? Então, tanto a química, né? Por exemplo, na nutrição, você tem que saber ali o papel, né, de cada... Tudo. Então, a nutrição, meu professor sempre fala que não é só o que se ilude quem acha que nutrição é só você jogar a comida lá e ver o bicho comer. Não é, gente. Eles sempre repetem que a nutrição é o que acontece por dentro, é o que vai a nível celular. Tem que saber é o que entra na metabolismo, célula. Então tem toda Krebs. Ciclo de Krebs. Isso aí dá arrepio, né? Você falar um nome desse tipo. É legal, cara. Depois que a gente aprende, fica legal. A parte, você tem a ver com a parte da energia, né? Sim, processo aí de obtenção de energia. Correto. Bem, pergunta simples, nós vamos perguntar, né? Você se sente feliz e plenamente realizada com essa escolha? Demais, gente. Zootecnia é minha vida. Eu amo esse curso muito. Acho que se eu tivesse escolhido outra coisa, eu não estava feliz. É uma paixão. Quem entra se apaixona. Correto. E como que você vê, né, a atuação do zootecnista na sociedade? Qual é a importância deste profissional? Bom vocês terem tocado nisso, porque tem muita gente que tem daquele pensamento: para que eu vou contratar um zootecnista se eu tenho um médico veterinário? Gente, são coisas totalmente diferentes, são profissões diferentes. Então, o médico veterinário geralmente, vamos dar uma situação, ele é chamado, você tem um problema com o animal, chama o veterinário, o animal está num estado de patologia, o animal pode estar doente, então o veterinário vai ter que resolver esse problema. Então, uma coisa que sempre colocam pra gente é o seguinte: pra que você já chegar ao ponto de você chamar um veterinário por ter problemas com os animais, sendo que você pode ter um zootecnista que pode prevenir tudo isso, entendeu? O zootecnista, ele entra desde da parte de forragem, a gente entra no pasto, a gente faz análise de solo também, entra na nutrição, na parte reprodutiva, em tudo. Então, tipo, a gente está sempre trabalhando para melhorar o nosso rebanho cada vez mais. A gente tenta maximizar a produção e prevenir esse tipo de coisa, né? Prevenir doença, prevenir que tenha algum tipo de problema. Então são profissões muito diferentes, gente, pelo amor de Deus. Tem bastante gente mesmo que confunde, né? Fala assim, vou fazer zootecnia, né? Tipo veterinária. Não é tipo veterinária, gente, é muito diferente, muito diferente. E até pelo tempo, se a gente pegar, por exemplo, assim, a veterinária, ela, no Brasil, por exemplo, a profissão ela já foi ali oficializada, né? Bem antes da zootecnia. Ela a veio zootecnia bem da década de antes. 60, né? Então é uma profissão nova, né? E acaba que, acho que por esse ser novo, por vir depois, o pessoal acaba vulgarizando um pouco, tipo, pensando,
o que um veterinário faz, um zootecnista faz também. Não, gente. As duas são importantes nas suas áreas de atuação. Eu acho que eu sempre gosto de falar que as duas se complementam. Uma em conjunto da outra, a gente tem um aproveitamento total. Você tem o veterinário e o zootecnista como duas profissões que são diferentes, mas que as duas elas necessitam, né? Elas trabalham juntas em questão. Mas vamos lá então, ó. Você, como zootecnista, você pretende seguir aí para qual área? E por que você escolheria essa área? Gente, quem me conhece já tá rindo, porque eu sou louca, apaixonada, fissurada por cavalo. Eu sempre tive essa paixão, bem antes de entrar na faculdade. E eu entrei na faculdade por causa disso. E quando eu entrei, eu tive o azar do professor ter acabado de se aposentar. Eu acho que tinha se aposentado no ano anterior. Então já tava, o setor tava acabando, porque a gente conhece as faculdades públicas, né? O que vem acontecendo. Então o setor tava acabando, não tinha cavalo mais. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, mãe, eu vou parar? O que tá acontecendo? E aí, nessa, eu comecei a buscar estágios por fora. E eu conheci umas provas de tambor, que tinha ali em Maringá. Tem ainda, inclusive. E nessa, eu comecei a fazer estágio. Eu falei, já estamos aí, vamos fazer estágio. E aí, eu comecei a ver resenha, exame. E consegui crescer ali. Então, hoje, eu faço parte do gerenciamento dessa prova e entrei em mais 2 circuitos. Então, é uma área que eu não esperava. Eu entrei esperando trabalhar com nutrição de cavalo e hoje eu trabalho com gerenciamento de provas. Então, é uma coisa totalmente diferente, mas é uma área totalmente possível para um zootecnista também, é bem legal. Então, isso é interessante, né? Porque você já foi com uma área ali, né? Eu quero mexer ali com os equinos. E a zootecnia, ela possibilitou, né? Ela ampliou aí a sua visão de áreas e você partiu para uma área diferente. E, pelo jeito, você pretende seguir nela, com né? Certeza, e quais são os desafios que você vê para nossa região, para essa área que você pretende seguir? Olha, na minha área, nos equinos, querendo ou não, Maringá é um lugar assim, bem forte. A gente tem bastante prova de tambor, agora está crescendo o range sort, o timpani. E pro cavalo, Maringá é um lugar bom. Mas eu já estou conformada que se eu continuar ali, eu vou ter que viajar muito. Que é bem espalhado, né? O Brasil inteiro. Geralmente quem pega um circuito anda o Brasil todo. Só que para o zootecnista aqui, a gente tem várias áreas interessantes. Por exemplo, a avicultura, as aves. Aqui o frango de corte é bem forte. Do lado de Mandaguari também, se eu não me engano, aves de postura também tem bastante. Muita possibilidade de emprego, tanto para nutricionista quanto para formulador. E outra área que eu queria falar muito são as consultorias, que é uma coisa assim que tem muito potencial de crescer aqui, porque você não precisa necessariamente ter uma fazenda grande para você ter uma consultoria. Mas muita gente, por ter aquele pensamento um pouco retrógrado, às vezes pensa não preciso disso, né? Vou continuar do jeito que meu pai fazia, que meu avô fazia. Então a gente acaba deixando de ganhar às vezes por causa disso. Então eu acho muito importante sim as consultorias, que aí entra um zootecnista desde marcar os animais até um controle reprodutivo, entendeu? Então tem toda uma função em cima e que consegue fazer as fazendas produzirem muito mais, os sítios produzirem muito mais. Eu acho que é muito importante ressaltar essa parte que tem que muito a crescer ainda. Então, de certa forma, você poderia então destacar assim que das áreas de atuação, as principais, então, que nós teremos aí? Olha, as mais faladas dentro da zootecnia são a nutrição, que é uma área, assim, muito ampla, muito grande. Nutrição, você entra em todos os contextos da zootecnia, tanto para equino. É aquela coisa, né? Cavalo tem que comer, boi tem que comer, ave tem que comer. Então, independente se é um animal de produção, se é um animal de companhia, é uma área, assim, extremamente importante e tem muita gente boa envolvida. Dentro da nutrição ainda, tirando um gancho aqui, a gente tem a formulação de ração, que é uma área também que tem conseguido, pessoas muito boas que estão saindo de dentro da faculdade. Muitos amigos meus estão conseguindo crescer muito nessa área. E se engana também quem pensa que formulador só formula ração para boi e cavalo, gente. Eu acho que o campo que mais cresce na formulação de ração é no mercado pet, para cachorro e gato. Que é aquela coisa, você nunca vai comprar a ração mais barata pro seu bichinho favorito. Depende do mês, né, galera? Tem mês que tá apertado que não dá. Qual que é mais barato? Mas geralmente é esse pensamento. Eu acho que é uma das únicas. Acho que os cavalos, se eu não me engano, também, mas ainda tem essa coisa de preço.
Mas é aquela área que sempre a gente pode jogar para mais. Até porque, se a gente for pegar, por exemplo, assim, né? Eu acredito que em números você tem muito cachorro e gato, né? Exatamente. Casa por casa. Exatamente. E no animal de produção, tem um professor meu que sempre brinca com isso. Se você aumentar R$1 na ração do cachorro e do gato, o pessoal fala, olha, tá mais cara, a ração deve ser melhor. Aumenta 1 centavo numa ração de frango. Os caras estão lá fazendo com placa lá na frente da fábrica, fazendo protesto. Então tem que ter todo esse ajuste. Mas não só, a zootecnia é bem ampla. Outra parte que eu amo também, que eu acho sensacional, que os caras fazem mágica, é o melhoramento genético. A precisão de seleção dos animais é uma coisa incrível, gente. Pessoal, eu tô tendo a disciplina agora, eu conheci, por meio do meu professor, algumas fazendas, algumas coisas que ele fala. Os caras fazem arte, é lindo de ver o trabalho deles em cima da fazenda. E é uma coisa assim que são anos de dedicação, é sensacional. E, gente, a zootecnia é muito da hora. Vocês têm que conhecer. A gente trabalha lá com... O pessoal na faculdade trabalha com inseminação de abelhas, melhoramento genético de abelha rainha, apicultura. Gente, a abelha, um bichinho desse tamanho, eles conseguem fazer inseminação. É incrível, vocês têm que conhecer. Realmente, né? Pensando por esse ponto, é incrível mesmo. Mas então, Júlia, qual seria o recado, então, que você deixa para aqueles que ainda estão indecisos, né? Sabe que o objetivo desse quadro aqui é como se fosse uma amostra de profissões online com pessoas conhecidas da cidade e tal. Mas sempre tem aquele indeciso que fala assim, eu precisava de um conselho de alguém que está na área para mim poder falar assim, não, essa eu não quero, essa eu quero. Então qual seria o recado aí que você deixa para aqueles que estão indecisos aí quanto às suas escolhas? Gente, primeira coisa, se você quer fazer veterinária, não escolha a zootecnia. Não escolha como segunda opção, porque eu sou prova viva que eu vi muito amigo meu entrar na faculdade, tipo, 90% naquela coisa assim, eu fiz zootecnia porque eu não passei em veterinária. Gente, 90% desiste, os cursos são muito diferentes, assim, o direcionamento do curso é muito diferente um do outro, então não é a melhor opção para você que queira fazer veterinária, perseverança que vocês conseguem. E, bom, só tem na UEL e na UEM, né? Então... Aqui na região, nas universidades públicas. Gente, estuda muito, não tem aquela coisa estilo de tipo, a concorrência não é muito alta. Gente, é concorrido. Tem que estudar bastante, tem que se dedicar e tem que amar química, biologia e matemática. Tem que amar muito matemática. Química e biologia e tudo na área certa. Se gosta de matemática... Nossa, paixão à primeira vista. Já tá no lugar mais que certo. Mas, Júlia, em qual momento você acha aí que do ensino médio você falou assim, não, é zootecnia o que eu quero? Qual foi o momento que você acha que aconteceu isso? Então, eu tava meio nessa, porque eu nunca quis fazer veterinária, eu queria deixar... o pessoal deve estar achando que eu tô fazendo rixa com os cursos, porque realmente é muito diferente. Então, era uma coisa assim que eu nunca tive interesse. E eu tava assim, já tinha lido bastante sobre zootecnia, eu falei, vamos ver, né? Mas eu ainda tava meio em dúvida. E aí acabou que o colégio levou a gente pra mostra de profissões da UEM. E, gente, vale muito a pena ir. E foi ali que, tipo, eu vi uma pessoa do curso falando sobre o curso, mostrando, assim, tipo, tirando as nossas dúvidas. E eu senti segurança ali. Eu falei, cara, é o que eu quero fazer. E, tipo, isso me ajudou muito, eu aconselho muito. Tem mostras muito boas, tanto a da UEM quanto a do Sesumar. São mostras muito boas. Eu aconselho vocês a irem, porque é muito bom ver uma pessoa de lá de dentro falando com você. Tanto hoje são meus amigos. Meu primeiro ano de faculdade, se eu não me engano, também eu ajudei. O pessoal faz todo um empenho, faz toda uma coisa pra, tipo, mostrar o melhor pra você. Então eu aconselho vocês irem, porque ajuda muito. A mostra de profissões, então, né? É bem legal, é muito bom ouvir alguém do curso falando sobre, é bem legal. E lógico, né, Júlia? Você faz zootecnia, aí você estuda lá 5 anos, né? E aí você vai falar pra pessoa o curso que você faz, a pessoa ainda fala o quê? Sou o quê? Sou o quê? Não, gente. E depois quando você pensa assim, depois você explicou, né? Falou assim, é tipo tal curso. É tipo veterinária? Não, é tipo veterinária. Mas é isso aí, galera. Então, se você ainda está indeciso, não perca os próximos quadros, onde vamos trazer novas profissões com outros ex-alunos. Então, galera, vocês já sabem, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Valeu, Júlia. Valeu, prof. Até mais. Gente, deixa like aí. Até.